Te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, Senhor. Somos gratos, ó Deus, a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que nos guarda, que livra-nos do mal. Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus pessoal, que ouve a nossa oração e o nosso clamor. Tu és um Deus que vê as nossas dores, as nossas lutas, as nossas adversidades. Tu não és um Deus distante, Tu não és um Deus longe, mas Tu és um Deus de perto. Tu és um Deus que está conosco, Senhor da glória. E nesta tarde, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos, ó Deus, vem sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, manifesta-se, ó Deus, ó Senhor da glória, no seio dos lares, dos casamentos, das famílias, Senhor, na vida dos jovens, ó Deus, traz o Teu avivamento, traz restauração, renovo, Senhor, fortalece, ó Deus, o Teu povo, renova as forças daqueles que nos ouvem nesta hora, Senhor da glória, sê sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, fortalece a Tua igreja, Senhor, guarda o Teu povo, livra-os de todo mal, visita, ó Deus, o enfermo nesta hora, em nome de Jesus. Nós queremos ministrar cura, Senhor, que haja cura, que haja milagre sobre a vida dessas pessoas. Espírito Santo, visita os hospitais, Senhor. Oh, Senhor da glória, quantos homens e mulheres estão ali enfermos, ó Deus. Envia a Tua cura, envia o Teu milagre, Senhor. Manifesta a Tua glória naquele lugar. Espírito Santo, nesta hora nós queremos orar, Senhor, por aqueles que trabalham na área da saúde, que estão nos hospitais, que estão nas enfermarias, que estão acompanhando vidas, ó Pai, que estão nesta hora carentes, enfermas. Senhor, guarda-os, livra-os de todo mal, abençoa eles, ó Deus, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, aos governantes do nosso país, dá graça, Senhor, em nome de Jesus, dá entendimento, dá discernimento, Senhor. Oh, Espírito Santo, oramos pela nossa nação, oramos, ó Pai, pela nossa igreja, pela Tua igreja, Senhor, porque cremos que Tu és Deus que responde, que Tu és Deus que opera, Tu és Deus que está vivo, Tu és Deus poderoso, Pai. Assim, Senhor da glória, nós Te clamamos, fala conosco, através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe de forma poderosa, grandiosa, que a plenitude do amor, da graça, da sabedoria e da paz de Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre o seu casamento, seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que está em casa, que abra a palavra de Deus nessa hora. Antes, convide a sua família para ouvir, convide os filhos, o esposo, a esposa, para ouvir a palavra, em nome de Jesus. Sente ao sofá da sua sala, ou à mesa de sua cozinha, ou na cama do seu quarto, mas esteja diante da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta nessa hora. Vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. A palavra do Senhor no dia de hoje, eu quero que você abra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Eu quero tratar com você sobre uma temática muito importante, sobre uma temática essencial, sobre um tema que é marcante para a vida cristã, para a vida da igreja,
para que qualquer ministério alcance sucesso, para que qualquer igreja alcance sucesso, para que qualquer homem alcance sucesso, para que qualquer pessoa alcance sucesso. O tema dessa mensagem de hoje, ele é essencial para a vida de um cristão, ele é essencial para a vida de uma pessoa, ela é uma característica fundamental para que você tenha sucesso em Deus, para que você tenha sucesso em Cristo, para que você alcance as coisas de Deus, os projetos, os sonhos de Deus na sua vida. Não há como você alcançar o que Deus tem para você em profundidade, em plenitude, sem que você tenha na sua vida isso que nós vamos tratar neste dia. Portanto, abra Filipenses 2, que eu quero tratar desse tema com você esta noite, quero conversar com você neste dia sobre a humildade. Humildade versus orgulho. Humildade versus orgulho. É um tema que nós queremos trazer para a sua vida, ministrar para a sua vida. E se você dobrar o seu coração diante desta palavra, toda a história da sua vida pode mudar. Eu não falo aqui de uma humildade superficial, eu não falo aqui de inferioridade. Eu vou explicar para você a diferença entre humildade e inferioridade. Na verdade, a inferioridade, ela está fundamentada no orgulho e não na humildade. A inferioridade, o vitimismo são frutos de uma raiz de orgulho no coração do homem e não da humildade. Portanto, vamos ler a partir do versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse texto, amado, é um texto que as pessoas deveriam ler constantemente. É um texto que as pessoas deveriam meditar constantemente. Esse texto, ele é um texto que é alimento sólido. Ele traz fundamentos do cristianismo.
E a essência desse texto trata de humildade. Irmãos, na minha visão, a humildade é uma das marcas mais extraordinárias e grandiosas em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, Deus tinha tudo para ser um ser arrogante. Deus tinha tudo para ser um ser controlador. Deus tinha tudo para ser um ser autoritário, que exercesse controle sobre as pessoas, que exercesse controle sobre a mente das pessoas. Ele tem acesso a tudo. Se Deus assim desejasse, se Deus assim quisesse, Ele poderia nos controlar, Ele poderia exercer controle sobre nossas mentes, sobre nossos corações, sobre as nossas vidas. Mas Ele é muito tremendo, e a sua essência não está fundamentada no orgulho, na arrogância, na soberba. A essência de Deus, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, o caráter do Espírito Santo de Deus é fundamentada em humildade. A humildade de Cristo é algo grandioso. E nós vivemos uma humanidade que tem como marca distintiva o orgulho e a soberba. Nós estamos cercados por isso. Os homens são soberbos, os homens são orgulhosos, os homens vivem como se Deus não existisse. A humanidade vive como se Deus não existisse. Você tem uma multidão de pessoas que até diz crer em Deus, que até diz crer no Senhor, que diz crer que Ele existe, que Ele é real, mas que não se submete a Ele, mas que não se dobra diante dEle, mas que não busca Ele, mas que não procura saber qual é a vontade dEle, mas que não busca agradar o coração dEle. Da boca para fora adora o Senhor, mas o coração está longe dEle. A própria palavra diz isso, que muitos da boca para fora adoram o Senhor, mas o coração está longe dEle. Eu quero tratar com você no dia de hoje sobre humildade, e eu quero pedir a você que você realize um autoexame, para que isso seja trabalhado na sua vida, porque isso pode mudar todas as suas atitudes, isso pode mudar seus relacionamentos. Eu não quero dizer para você que vencer o orgulho e a soberba é algo fácil. Não é fácil, porque está intrínseco na vida do ser humano, é inerente à natureza caída humana, pecaminosa humana. O ser humano, ele é orgulhoso por natureza, ele é soberbo por natureza. Um cristão transformado, nascido de novo, ainda assim não está livre de ser constantemente tentado pelo orgulho, tentado pela soberba. E é algo tão entranhado na alma humana, tão entranhado no coração humano, que é uma das últimas muralhas a ser vencidas no coração de um homem, é uma das últimas amarras a ser desfeitas, é uma das últimas correntes a ser quebrada na mentalidade humana. O orgulho é uma amarra profunda. Existem muitas pessoas que vivem, inclusive no cristianismo, mas que não entenderam ainda a importância da humildade, a profundidade da humildade, a seriedade de um envolvimento com humildade, a grandiosidade da nobreza da humildade, a importância de um cristão
viver de forma humilde, de ter um coração humilde, uma mentalidade humilde. Muita gente não entendeu isso. São poucas as pregações, são poucas as ministrações sobre este tema, mas nós vamos entender aqui pela palavra de Deus a seriedade deste tema, a seriedade desta palavra, a importância dessa palavra, porque há muitos ministérios que não progridem pela ausência da humildade, há muitos profissionais que não progridem por ausência de humildade, há muitos casamentos sendo destruídos por ausência de humildade, casais com relacionamentos completamente destruídos, porque o orgulho destrói relacionamentos, o orgulho destrói casamentos, o orgulho corrói amizades, o orgulho ataca a comunhão da igreja, o orgulho é um ataque terrível à comunhão dos santos, à comunhão dos servos de Deus. O orgulho, ele corrói os relacionamentos. A humildade é como a marreta destrutiva do orgulho. A humildade de Deus é uma afronta à soberba do homem. É impressionante, irmãos, como nós somos tão pequenos diante da grandiosidade de Deus, mas nos achamos tão grandes. Esse texto tinha que ser mais meditado. Filipenses 2 deveria ser mais estudado. Filipenses 2 deveria ser mais lido. A palavra de Deus diz no versículo 5 de Filipenses, e o que o apóstolo Paulo está nos convocando é a ter a mesma atitude que Cristo teve. A Bíblia diz que embora Ele sendo Deus, embora Ele sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Porque a humildade é a característica que Deus nos dá, é a marca que Deus nos dá, que nos qualifica a servir, que nos capacita a um serviço autêntico, verdadeiro, a um serviço bíblico, a um serviço do reino de Deus. O serviço do reino de Deus nunca pode ser feito sem humildade, nunca pode ser feito fundamentado na soberba, na arrogância, no orgulho. Quantas pessoas estão fundamentando o serviço que dão a Deus em orgulho, em vaidades, em soberbas, e servem ao Senhor de forma orgulhosa. O orgulho, irmãos, está impregnado em muitos lugares da igreja. E às vezes as pessoas confundem o orgulho com quem tem dinheiro. O orgulhoso é quem tem dinheiro, o orgulhoso é quem é financeiramente abastado. Não, irmãos, há muita gente pobre, há muita gente muito pobre que é terrivelmente orgulhoso, porque é algo da natureza caída do homem. Não tem a ver com recursos. Há homens ricos que são humildes, e há homens pobres que são soberbos, que são orgulhosos. A humildade é fruto de um relacionamento autêntico e verdadeiro com Cristo Jesus. Não tem como ter um coração humilde sem um relacionamento de intimidade com Jesus de Nazaré. Se você quer identificar um cristianismo profundo, cristianismo profundo é proporcional à intimidade profunda com Cristo. Pessoas
orgulhosas e soberbas são pessoas superficiais na vida espiritual, no relacionamento com Deus. Amados, há pessoas de todos os tipos, desde novos convertidos a mestres em teologia, desde um novo convertido a pastores. Há pessoas em todos os níveis da igreja, eclesiásticos, ministeriais, que estão corroídos pela soberba, que estão corroídos pelo orgulho. O orgulho, ele é uma muralha que impede você de perdoar, que impede você de pedir perdão, que impede você de reconhecer seus erros, suas falhas, e portanto ele é uma das maiores ameaças a um arrependimento verdadeiro e autêntico, porque a pessoa não reconhece seus erros, não reconhece seus pecados. Então, se ela não reconhece seus erros, seus pecados, suas falhas, suas injustiças, suas iniquidades, se ela não consegue compreender, discernir, entender os seus próprios erros, então ela não passa por um arrependimento verdadeiro, e se ela não passa por um arrependimento verdadeiro, portanto, então ela não passa por um novo nascimento, ela não passa por uma vida nova em Cristo Jesus, então ela não consegue desenvolver um relacionamento com Cristo, então ela vira uma pessoa religiosa, ela vira uma pessoa cheia de religiosidade, porque ela não conhece, porque ela não vive o relacionamento real com Jesus. E aí você começa a entender, irmãos, o quão é perigoso a ausência de humildade, o quanto nós deveríamos pregar mais sobre humildade, o quanto nós deveríamos ministrar mais sobre humildade, o quanto nós deveríamos orar mais, dizendo: Senhor, dai-me um coração humilde, Senhor da glória, arranca todo orgulho do meu coração, arranca toda raiz de soberba, toda raiz de inferioridade, toda raiz do orgulho da minha vida, em nome de Jesus. O orgulho impede você de ouvir as pessoas. Olha a seriedade de você não ouvir as pessoas. Há pessoas, mulheres, que não ouvem seus maridos em casa. Há maridos que não ouvem suas esposas, não prestam ouvido a ouvi-las, para entendê-las, para compreendê-las. Há pais que não dão atenção a ouvir os seus filhos. Há pessoas que não ouvem as pessoas ao seu redor, líderes que não ouvem as pessoas ao seu redor. Imagine que Davi, o rei Davi, ele mergulhou em uma profunda soberba em um momento de sua vida. A Bíblia fala que na época dos reis irem à guerra, ou seja, na época em que Davi deveria estar servindo o povo, servindo o reino, guerreando as batalhas de Israel, Davi ficou em casa. Davi permaneceu em casa. Era época de batalha, era época de guerra. E aqui não tem nada a ver com fique em casa, meu irmão, do coronavírus aí. Mas Davi fica em casa quando era época de ir à guerra. Davi fica em casa quando era época de guerrear. Davi fica em casa quando era época de servir o reino de Deus, a obra de Deus, quando era época de servir ao Senhor. Porque Davi está mergulhado em orgulho e soberba, ao ponto de achar que pode usufruir da esposa de outro homem, porque era um simples soldado seu. E ele toma Batseba para si, mergulha na prostituição, no adultério, porque o seu coração está soberbo e orgulhoso. E Davi está cada vez afundando mais no precipício do pecado, no precipício do adultério, no precipício da prostituição. Quando chega um homem, um profeta de Deus, Natan, e ele vai até Davi com todo o respeito e humildade, porque os profetas de Deus têm um coração quebrantado e humilde.
Tome muito cuidado com profetas arrogantes. A palavra do profeta, ela é verdadeira. A palavra do profeta, ela confronta o pecado. A palavra do profeta confronta a religiosidade. A palavra do profeta confronta engano. Mas isso não tem a ver com o profeta, com homens arrogantes. Profetas são homens humildes, transformados pelo poder do Espírito Santo, que vivem em intimidade com Jesus. Orgulho e soberba tem a ver com natureza carnal, viva, vivendo na sua vida. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos levar nossa natureza carnal à cruz. Davi mergulhou em autoritarismo, Davi mergulhou em controle, porque Davi estava ensoberbecido. Davi diz: mande trazer Batseba, como se fosse uma escrava sua, que tivesse à sua disposição. Mas Natã se levanta como servo de Deus, mergulhado na humildade de Deus, vai até Davi com sabedoria e graça. E naquele momento a palavra de Deus entra no coração de Davi, e Davi se arrepende do seu pecado. Mas o que mudou a vida de Davi, de mergulhar de precipício em precipício, foi porque Davi se quebrantou, se humilhou, e então se arrependeu do seu pecado, reconheceu os seus erros, ouviu a Natã, o profeta. Ele poderia ter dito: eu sou o rei, quem é você para falar comigo? Você é só mais um profeta. Mas Davi, naquela hora, o orgulho deles foi quebrado, e a história da vida dele não foi completamente destruída, porque era esse o projeto das trevas. É isso que o orgulho faz: destrói ministérios, destrói lideranças, destrói igrejas, destrói casamentos, destrói pessoas, destrói relacionamentos. Porque o orgulhoso não se dispõe a reconhecer seus erros, não se dispõe a reconhecer suas falhas, não se dispõe a ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero convidar você, filho, como um exercício de humildade: ouça seu esposo, ouça sua esposa, ouça seus filhos, ouça as pessoas ao seu redor. Não é fácil, ser exortado, não é fácil ser confrontado, requer humildade. Ouça seus pastores, ouça seus pais, ouça seu irmão em Cristo. Certa vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, um irmão da igreja chegou para mim e me exortou, e eu disse para ele que ele não era o meu pastor para me exortar. E eu disse para ele: onde foi que você viu isso na Bíblia? Porque a palavra de Deus diz exortar uns aos outros. Um irmão não precisa ser pastor para exortar o outro. Se ele estiver fora da palavra, eu disse: filho, você estava certo ou errado? Se você estava errado, mas ele não é meu pastor. Isso é orgulho, irmãos. Isso é soberba, Precisamos entender o que a palavra de Deus ensina, e a palavra diz: exortar uns aos outros. Mas nós não queremos ser exortados, nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser ensinados, porque temos um coração soberbo, porque a natureza caída que era para estar na cruz ainda está viva. O orgulho impede que você cresça. O orgulho impede que você alcance aquilo que Deus tem para você. O orgulho impede que você alcance os sonhos de Deus para a sua vida. O orgulho impede que você viva a plenitude da bênção de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu casamento, simplesmente porque você não quer mudar, porque você diz: eu sou assim e eu vou permanecer assim, quem quiser que me suporte, e você não se dispõe a mudanças, porque falta no seu coração a humildade de Cristo, e a humildade de Cristo é alcançada com um relacionamento com Jesus.
que falta é um coração quebrantado na presença de Deus, se humilhando, dizendo: Deus me transforma, Deus me muda, eu quero sim ser transformado, eu quero sim mudar. O que a humanidade está precisando hoje, mais do que vacina para vírus, é vacina para orgulho. A humanidade de hoje, mais do que vacina para o coronavírus, precisa de vacina para a soberba. E a vacina para o orgulho e para a soberba da humanidade chama-se Cristo Jesus. Aleluia. É a humildade de Cristo, fruto de um relacionamento com Ele. Amados, o orgulho, ele nos faz olhar para os aparatos. O orgulho nos faz olhar para os adornos. O orgulho nos faz olhar para o que é vaidade. A palavra vaidade no original quer dizer aquilo que não tem valor. O orgulho nos faz olhar para aquilo que não tem valor, para aquilo que não é importante. Mas a humildade nos leva a olhar aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Há pessoas que hoje, quando elas vão a uma igreja, elas escolhem a igreja que vão ficar pelo piso, se é porcelanato, se a cadeira é acolchoada, se o ar-condicionado é bom, se o equipamento de som é de ponta, se a guitarra que ele vai tocar custa mais de 5 mil, se a bateria que ele vai tocar custa mais de 10 mil. Todas elas agora estão paradas, né? E não está fazendo diferença, porque isso não é essência, isso não é essencial. Mas o que nos faz olhar para essas coisas é o orgulho, a humildade nos faz olhar para o que é essencial, para o que é essência. Existem coisas, irmãos, que são importantes, mas existem coisas que são essenciais. Certa vez eu fiquei impressionado com um casal. Esse casal estava na rua, embaixo de uma ponte. E esse casal estavam se beijando, se abraçando. E eu achei tremendo aquilo, porque aquele homem talvez não tomasse banho há vários dias, e aquela mulher também. Era um casal de mendigos, um casal de rua, e eles não tinham casa, não tinham banheiro para tomar banho, eles não tinham um colchão para deitar, mas aquele casal, eles tinham um ao outro. Uma casa é importante? É importante. Um colchão é importante? É importante. Um local para dormir é importante? É importante. Mas o que é essencial é a sua esposa. O que é essencial é o seu marido. O que é essencial é os seus filhos. O que é essencial é um relacionamento com Deus. Aleluia. E a soberba, ela nos faz colocar os olhos no que não é essencial. Você sabe o que é essencial numa igreja? Oração. Essencial numa igreja é oração. Nós precisamos voltar a sermos uma igreja de oração. E isso é uma exortação de Cristo a toda a igreja. A toda a igreja, a igreja precisa voltar a orar. Porque a igreja de 30, 40 anos atrás era uma igreja de oração. Não era uma igreja que tinha pessoas que oravam, não. A igreja era uma igreja de oração. As mulheres oravam, os jovens oravam, os homens oravam. A igreja de Cristo era uma igreja de oração. A igreja que era perseguida aqui no Brasil, que era cuspida na rua, que era xingada quando passava de Bíblia na rua. Eu ainda peguei um pouco desse tempo, eu ainda peguei uma rebarba desse tempo, de que quando um cristão entrava com a Bíblia na sala de
aula, ele era perseguido, ele era envergonhado pelos alunos, pelos professores. Quando ele passava de Bíblia numa rua, algumas pessoas até cuspiam nele e falavam: lá vai o Bíblia, aos crentes. Essa igreja perseguida, essa igreja orava. Era a igreja das irmãzinhas de Cocó, que tinham talvez 2 vestidos, um para a semana e um para o culto de domingo, mas tinha o joelho calejado, se humilhando diante de Deus em oração, se humilhando diante do Senhor em oração. Os profetas de 30 anos atrás não eram os profetas de youtuber. Hoje você é um profeta, você tem que ter 1 milhão de seguidores no YouTube, ou 2 milhões. Os profetas de hoje são aqueles que andam nos grandes locais, onde tem 10, 15 mil pessoas. Os profetas daquele tempo eram mulheres de oração desconhecidas, que se reuniam todas as tardes na igreja para orar e buscar o poder do Espírito Santo. Ninguém sabia quem elas eram, só quem conhecia as pessoas ao seu redor. Elas não tinham fama, elas não profetizavam na televisão, na internet, mas quando elas abriam a sua boca, abria com autoridade espiritual, com ousadia, e profetizando aquilo que Deus estava falando. A igreja precisa se humilhar e voltar à oração. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, fala de avivamento. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não diz se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O começo do avivamento de uma igreja está em humildade. O começo da restauração de um casamento está em humildade, em você parar de acusar sua esposa e trazer mudanças para as suas vidas, olhar onde estão os seus erros, e você parar de acusar o seu marido e começar a olhar para os seus próprios erros, porque o orgulho, ele traz 3 síndromes principais. E aí eu vou falar para você as 3 síndromes principais do orgulho. 3 síndromes que são enraizadas no orgulho. A primeira dela é a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Ele quer assumir o lugar de Deus. Às vezes dentro de casa, às vezes na igreja, às vezes na liderança da igreja, às vezes na vida das pessoas. Há pessoas, irmãos, que são escravas de outras, são dependentes de outras, porque essas pessoas têm síndrome de Deus, elas gostam de ter pessoas na sua dependência. Ela não prepara as pessoas para servir a Deus, ela prepara as pessoas para servir a ela. Isso é síndrome de Lúcifer, querer colocar-se no lugar de Cristo. Você não é Jesus, você não é o Espírito Santo, você não é Deus. O que as pessoas precisam depender é de Deus. Elas não precisam depender de homens, elas precisam depender de Deus. O orgulho gera essa síndrome de Lúcifer, onde a pessoa quer estar no lugar de Deus, no trono do coração das pessoas. Há uma segunda síndrome gerada no orgulho, é a síndrome de Elias. Que síndrome é esta, pastor? Elias, certa vez chegou para o Senhor e disse: Senhor, só sobrou eu que te adoro, só tem eu que te sirva, Senhor. E você tem visto muito isso na internet de hoje. É aquele camarada que critica todo mundo, você já viu? Nenhum pastor presta, nenhuma igreja é boa, está todo mundo no inferno, só ele é bom, só a igreja dele, só o pastoreio dele, só a pregação dele, só ele está fazendo certo, só ele faz correto, ele é o cara. E o resto está
todo mundo errado. Só eu estou fazendo o correto. Aí Deus olha para Elias e diz: ei, Elias, deixa eu te acordar, cara. Tem um bocado de gente boa aí, meu irmão. Tem um bocado de homem de Deus. Tem muito pastor sério. Tem muita igreja séria. Tem muita gente servindo a Deus muito melhor do que você, com um coração mais humilhado. Talvez não tenha a fama que você tenha na internet, mas tem um coração famoso nos céus, conhecido nos céus, conhecido até pelos anjos. Não tem um seguidor no Facebook, ninguém sabe quem ele é no YouTube, ele nunca nem falou no Twitter, mas nos céus ele é conhecido. Então, filho, o orgulho faz você olhar para você como se você fosse melhor que o outro. Você ora mais, você prega melhor, você dirige melhor, você não precisa das pessoas ao redor, você não precisa mais ouvir ninguém, porque você ouve diretamente a Deus. Então só Deus fala com você, porque você está no nível que Deus não usa mais ninguém, Ele já fala tudo diretamente para você. Mas entenda em humildade que tudo que Deus faz através de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então Deus usa o corpo. Deus usa o corpo. Então Deus vai usar pessoas para falar com você, sim. E talvez pessoas que você nem ache que seja isso tudo, né? Por causa da sua soberba e do seu orgulho. Elias também mergulhou neste momento de orgulho, de soberba, em que ele achava que era o único certo. Faltou-lhe humildade, mas Deus o confrontou e disse: ei, há muita gente me servindo. Ele falou em 7.000 que não prostraram os joelhos diante de Baal, ou seja, 7.000 homens resistentes ao pecado, 7.000 homens resistentes ao mundo, 7.000 homens que resistiram ao mundanismo daquela época. Assim, amados, pare de ser o crítico. O crítico é aquele que conhece o erro de todo mundo, mas pouco sabe dos seus. Pare diminua esse negócio de criticar os outros. Hoje é famoso nas redes sociais, pessoas criticando as outras, isso dentro da igreja, um criticando o outro, um apontando o outro. Síndromes malignas e soberbas, de achar que você está certo e o resto está errado. E isso dá status social, status espiritual. Tem gente que acha que por criticar alguém se torna alguém mais espiritual do que os outros. O orgulho gera uma outra síndrome, síndrome de Adão. Eu até falei um pouco sobre isso. Adão é aquele que diz assim: Senhor, a culpa não é minha, é da mulher que o Senhor me deu. Então o orgulhoso, ele acha que o problema é sempre culpa do outro. O nosso casamento não está bem, a culpa é toda sua. A nossa vida financeira não está boa, a culpa é toda sua. A igreja não está bem, a culpa é toda do louvor, ou a culpa é toda do pastor, ou a culpa é toda do líder do evangelismo, a culpa é do irmão fulano, a culpa é do Beltrano. A nossa família não vai bem, a culpa é sua. Eu não estou bem, porque a igreja que eu fazia parte, porque o pastor que eu tive, porque o meu pai, porque a minha mãe. Ele sempre joga a responsabilidade das coisas, a culpa das coisas nos outros. Até Deus entra na história. Adão diz: Deus, mas a culpa é tua, foi a mulher que o Senhor me deu.
Isso é a síndrome de Adão, fundamentada no orgulho dele, de não querer reconhecer o próprio erro, a própria falha, de dizer: Deus, eu errei, eu era o homem da casa, eu era o sacerdote do lar, eu era para ter cuidado da minha esposa, eu era para ter trazido ela para perto de mim, eu não estava lá quando o diabo estava seduzindo, tentando e agindo na vida dela. Ele não trouxe a responsabilidade para si, ele jogou para Deus e para a esposa. Isso é imaturidade. Humildade, irmãos, é princípio de Deus. Humildade é um princípio poderoso de Deus, um dos mais extraordinários princípios de Deus. O versículo 6 diz que, embora sendo Deus, falando de Cristo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se. Às vezes, irmão, nós nos apegamos a cargos, a títulos, nos apegamos ao carro que temos, ao dinheiro que temos na conta, ao status, ao cargo profissional. Nós nos apegamos, achamos que somos melhor que alguém. Certa vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu sou o jovem mais santo desta igreja. Isso faz muitos anos, faz em torno de 20 anos. E eu olhei para aquele jovem e disse: filho, você já caiu. Eu era um jovem como ele, só um pouco mais velho. Ele tinha seus 16 anos e eu tinha ali meus 20 anos. E ele disse, na época ainda presbítero, e ele disse: presbítero, eu sou o jovem mais santo dessa igreja. Isso é muito perigoso, irmãos, quando pessoas começam a se achar mais espirituais do que as outras, mais importante do que as outras, mais sábia do que as outras, mais santa do que as outras. Isso destrói, porque isso impede a pessoa de crescer. A palavra de Deus diz que a soberba precede a destruição e a humildade precede a honra. Aleluia. Essencial na igreja é oração, já falei, é comunhão do corpo, é santidade, é simplicidade, é amor, é perdão e misericórdia, é vida na palavra, é dependência do Espírito Santo de Deus. Isso é essência. Mas eu só valorizo essas coisas quando eu tenho um coração tocado pela pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ele tomou a forma de servo, e sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, irmãos. O degrau da grandiosidade de Cristo foi a sua humildade. A humildade é o degrau mais importante de um ministério bem sucedido, de uma vida espiritual bem sucedida, de um casamento bem sucedido, porque isso vai facilitar você perdoar sua esposa, parar de andar na síndrome de Adão, e culpar ela por tudo, e culpar o marido por tudo, e culpar os filhos por tudo, e culpar os pais por tudo, e culpar a igreja por tudo. Sair da síndrome de Elias, de se achar o único certo, o único perfeito, o único que faz bem feito. Sair da síndrome de Lúcifer, onde você acha que é Deus, então você não tem mais o que aprender. Volte-se à essência através da humildade. A humildade é princípio, a humildade é fundamento, a humildade é chão para o cristianismo. O solo da humildade é um solo fértil. Quando eu falei daquele casal simples que morando debaixo de uma ponte, mas que se amavam, quem pode valorizar isso se não olhar com os olhos da humildade?
Quem olhar com os olhos da soberba, o que vai ver? Vai olhar para aquele casal e vai dizer: isso é um casal destruído, isso é um casal sem sucesso, isso é um casal que não alcançou nada. Enquanto há casais riquíssimos, que têm vários carros, que têm muito dinheiro na conta, mas não se amam, mas já foram destruídos pelas suas próprias soberbas, seus próprios orgulhos. A humildade nos faz ver a essência. Eu creio que Deus quer levar a humanidade a um nível de humildade. Eu creio que Deus quer trazer a sua igreja a um nível mais profundo de humildade. Porque no reino de Deus, irmãos, a gente sobe quando desce. Então, quando a gente entende que precisa descer, que precisa se humilhar, sabe? Que precisa descer do salto, que precisa deixar o trono. Alguns altares, irmãos, de igreja hoje tem tronos. Mas não olhe só para isso não, irmãos, porque há pessoas que sentam nos tronos do seu próprio coração e não permite que Deus governe sua vida por causa da soberba. O orgulho leva pessoas a determinarem o que elas querem, e o que elas desejam, e o que elas vão fazer e como vão fazer. Mas a humildade nos leva ao pé de Cristo para dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? Qual é o teu propósito para a minha vida, Senhor? Porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que você que está aí na sua casa, abra a palavra de Deus, por favor. Em Isaías 29, 19, que diz assim a palavra de Deus. Isaías, profeta Isaías 29, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez, os humildes se alegrarão em Yahvé, e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Aleluia! Esse texto, o profeta Isaías está nos ensinando algo muito profundo. Ele diz: mais uma vez, os humildes se alegrarão em Yahvé, se alegrarão em Deus, se alegrarão no Senhor. Amados, a alegria do humilde é o Senhor, a alegria do humilde é a presença de Deus, a alegria do humilde é estar cheio do Espírito Santo. O humilde, ele não olha para a poltrona que senta, ele não olha para a guitarra que toca, ele não olha, irmão, para essas coisas fúteis, para essas vaidades, para essas coisas que não têm valor. Se o piso é porcelanato ou se é cimento, se é ar-condicionado ou se é ventilador. O humilde, ele olha se a presença de Deus está naquele lugar, se a presença de Deus é real. Nós precisamos nos voltar para a presença de Deus. Precisamos deixar, irmãos, todas essas vaidades, essas soberbas, essas bobagens, e nos voltar para a presença do Senhor, para o que é essencial, para a essência de Cristo. Amado, Jesus poderia ter nascido em Roma, como um cidadão romano, como filho de um nobre romano, da nobreza de Roma, mas Jesus nasce em Belém, em uma cidade humilde e pequena, que nem o judeu valorizava. O judeu dizia: vem alguma coisa boa desse lugar? Será que vem alguma coisa boa de Belém? Jesus nasce lá, porque onde o lugar não é a essência é a presença de Deus. A essência é a graça, a essência é a unção, a essência é a palavra viva. É tempo da igreja voltar-se aos pobres e aos humildes. Quando João Batista, e nós estamos terminando, quando João Batista pergunta a Jesus, Mateus capítulo 11, quanto tempo eu ainda tenho aí? Tem 10 minutos ainda? Tem certeza? Aqui está cronometrando, irmãos, aqui o tempo de gravação. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 4, diz assim:
vamos ler do versículo 1, mas quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia. Quando João Batista tem dúvidas sobre se Jesus é realmente o enviado de Deus, se Jesus é realmente o Messias, ele diz assim: tu és aquele que haveria de vir. João Batista está em uma crise, né? Ele está preso, está em um momento difícil, e ele, naquele momento, ele tem dúvidas, mas ele procura o próprio Cristo para resolver suas dúvidas. E ele diz, a resposta que Jesus dá para ele, diz: milagres estão sendo feitos e o evangelho é pregado aos pobres. Ou seja, Jesus se identifica como Messias, como enviado por Deus, como aquele que tem a preocupação de levar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos simples. Isaías 61:1 diz a mesma coisa: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos humildes, aos simples. É tempo da igreja rever seus valores, é tempo de revermos nossos valores. Você sabe onde estão as pessoas ricas do cristianismo? Pastor, elas devem estar nos bairros simples e humildes, ajudando as igrejas mais pobres a servir os humildes daquela comunidade. Não, irmãos, estão não. Eles estão nos lugares luxuosos, que possam servir uma poltrona confortável para ela, que possam servir um ar-condicionado de ponta, que possam servir um som de ponta, que tenha um serviço que possa justificar o dinheiro que ela paga naquele lugar. Essa é uma realidade, irmãos. Essa, infelizmente, é uma grande verdade. Poucos estão preocupados com os pobres, com os simples, com os humildes. E é tempo da igreja rever seus valores. Rever seus valores. É tempo da igreja rever o que realmente tem valorizado. Será que o que temos valorizado é aquilo que Deus tem valorizado? Aquilo que a palavra valoriza? Ou aquilo que as nossas vaidades, que as nossas soberbas colocam em prioridade? Portanto, igreja do Senhor, volte-se à humildade de Cristo. Voltemos à humildade do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar junto com você pela igreja. Eu quero convidar você a olhar-se no espelho. Quero nos convidar a fazer isso. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Em vez de estar olhando para o outro, começar a olhar para mim. O que eu tenho feito pelo Evangelho? O que eu tenho feito por Cristo? O que eu tenho feito pela obra de Deus? O que eu tenho feito para levar o Evangelho aos pobres? O que eu tenho feito para levar a palavra de Deus ao carente? E eu sei, irmãos, que não são só os pobres que precisam de Cristo, não. Porque a maior pobreza é a ausência de Deus. A maior pobreza é a ausência do Senhor. A maior carência é a ausência de Cristo, da palavra. Então, você que ouve essa palavra, eu convido você
a humilhar o seu coração diante do Senhor, reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador, reconhecê-lo como seu Deus neste dia, em nome de Jesus. Se você é alguém cheio de vaidades, de orgulhos, de soberbas, talvez você até está no cristianismo há muito tempo, você se deixou levar por essas síndromes em que a soberba leva, volte-se para Jesus hoje, coloque todo orgulho, toda soberba diante do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, queremos orar, Senhor, por todos aqueles que ouvem esta palavra, Pai. Essas pessoas que estão na sala de sua casa, que estão diante de sua televisão, celular, tablet, notebook, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Pai, quero fazer a oração do salmista, quando ele disse: Senhor,